Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos, que por onde você for nesse dia, você seja muito abençoado e seja o mensageiro da bênção, da graça do Senhor Jesus por onde quer que você vá, no que quer que você faça, com quem quer que você cruze o seu caminho. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida para abençoar onde você estiver. Voltamos aqui para ler, dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, hoje lendo Mateus capítulo 10. Mas antes de ler, já vou pedindo que meus irmãos deixem um like nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos familiares de WhatsApp e outras redes sociais, grupos de irmãos da igreja, de amigos, tá? E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, é convidado a se inscrever caso goste desse conteúdo e queira continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente. O propósito é ler toda a Escritura Sagrada. Vamos para Mateus capítulo 10, que diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros de sua família. Portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos a algumas considerações aqui sobre esse texto, alguns destaques. Voltando ao versículo 1, diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridades para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus separou 12 discípulos, que foram chamados de apóstolos. A palavra apóstolo em grego significa enviado. E aqui ele chama os 12 discípulos e os envia. Há outro texto bíblico que nós vamos ver mais à frente, onde ele envia 70 dos seus discípulos. E ele dá sinais, autoridade para realizar sinais milagrosos, expulsar espíritos imundos e curar doenças e enfermidades. Porque eles seriam pregadores da mensagem e estes sinais autenticariam a mensagem que eles iam pregar, dar-lhes-ia autoridade para pregar. E aí ele diz, verso 2, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Olha aí, os nomes dos 12 discípulos enviados, que agora são chamados de apóstolos, significa enviados. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Algumas pessoas questionam, por exemplo, por que Pedro aparece primeiro. E aqui Mateus faz questão de dizer primeiro Pedro, Simão, chamado Pedro. Jesus tinha 2 discípulos chamados Simão. Um era Simão, chamado Pedro, e outro era o Simão cananeu, que a gente vai ver mais à frente. Também pode-se dizer que ele menciona primeiro Pedro, porque Pedro, na lista dos chamados, é o primeiro chamado. Pedro e André, depois Tiago e João. E aqui aparece exatamente nessa ordem. Não é porque Pedro tivesse alguma preeminência ou autoridade sobre os demais, como uma tradição religiosa cristã quer fazer crer aí, dizendo que ainda hoje tem um sucessor de Pedro, que é o líder máximo dessa religião. Não, isso não é bíblico. Versículo 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Veja que tem 2 discípulos chamados Tiago. Tem o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, no versículo 2, e tem o Tiago, filho de Alfeu, no versículo 3. São 2 apóstolos, Tiago. E aqui no final do versículo 3 aparece Tadeu, que em outro lugar é chamado também de Judas Tadeu. Então Jesus tinha 2 discípulos, 2 apóstolos chamados Judas. O Judas Tadeu e o Judas Iscariotes, que o traiu.
Versículo 4, Simão o Zelote. Está aí o outro Simão, já foi falado do Simão Pedro e agora o Simão o Zelote. E Judas Iscariotes, foi falado do Tadeu, que é o Judas Tadeu, e agora o Judas Iscariotes que o traiu. Versículo 5, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Entenda uma coisa, aqui tem várias coisas implícitas. Primeiro, várias destas regras ditas aqui por Jesus se aplicavam àquela viagem que aqueles discípulos iam fazer naquelas circunstâncias e não tem a ver conosco hoje. Primeira coisa. Outra coisa que nós devemos ter em mente é que algumas dessas instruções aqui parecem apontar para uma ocasião especial no final dos tempos, quando haverá um grande mover do Espírito Santo anunciado por Joel, capítulo 2. Apesar de que aquela profecia de Joel já se cumpriu em parte no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, mas alguns aspectos daquela profecia, a maioria dos estudiosos entendem que ainda há de se cumprir. Então, algumas instruções dadas aqui parecem apontar para aquele grande mover do Espírito que haverá no final dos tempos. É outra coisa que se deve ter em mente. E terceira coisa para ter em mente nesta leitura aqui, nesse envio desses apóstolos nessa missão, é que isso aqui já era, vamos dizer assim, uma missão oficial, mensageiros enviados por Jesus, mas, de certa forma, esta missão aqui fazia parte do treinamento destes apóstolos. Eles iam praticar o que tinham aprendido com Jesus. Provavelmente isso aqui já era o segundo ano do ministério terreno de Jesus, então esses homens já estavam aí há mais ou menos um ano na companhia de Cristo, sendo discipulados dia e noite, e agora iam colocar em prática. Isso aqui era um estágio prático para eles. Então algumas coisas devem ser interpretadas sempre à luz dessas questões que eu acabo de levantar. Por isso ele diz no verso 5, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Primeiro, não se dirijam aos gentios, aí são pessoas que não são judeus, aquela missão era específica para judeus, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Eram, vamos dizer assim, 3 categorias. Samaritanos, que eram praticamente inimigos dos judeus, e gentios, povos que não eram nem judeus e nem samaritanos, e que os judeus olhavam com desprezo. Jesus está dizendo, não é para esse povo que eu estou mandando vocês agora, eu estou mandando vocês especificamente para os judeus, que não é o nosso caso. Versículo 6, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então a missão era para o povo de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Qual é a mensagem? O reino dos céus está próximo. Tenho dado ênfase que o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. E a ordem de Jesus nessa primeira missão estagiária dos apóstolos era: o reino dos céus está próximo. Verso 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Os sinais que Jesus os capacitou a exercer em seu nome, no cumprimento daquela missão especificamente, aquela missão apostólica. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O evangelho deve ser compartilhado gratuitamente. Aí você diz assim, pastor, mas os pastores são assalariados, a maioria deles, ou a grande parte deles. Não há problema nenhum nisso. Nós vamos ler no outros livros da Bíblia, em outros textos, princípios que permitem que pastores sejam sustentados integralmente quando exercem um ministério de tempo integral, sem problema algum, ou pelo menos que recebam sustento parcial, não tem problema algum. Entenda que isso aqui era uma peculiaridade para aquela missão. E ser sustentado pela igreja para o exercício do pastoreio não significa que se está vendendo o evangelho. Eu digo para meus irmãos da Igreja Redenção, a quem eu já pastoreio há 6 anos, praticamente, de que louvo a Deus porque eles me dão um sustento digno, mas se houver uma circunstância em que a igreja não tem essa condição de me dar sustento de tempo integral, eu não tenho a menor dificuldade em
ter um trabalho extra, uma renda extra para o sustento da minha família. A minha esposa é funcionária pública e empreendedora, e isso não vai comprometer o meu ministério. Eu não quero nunca que o meu ministério dependa de questão financeira. E também, já me permitam abrir um parêntese e dizer que eu sou totalmente contra valores exorbitantes que são pagos a alguns pastores e que alguns pregadores aí famosos exigem. Isso vai contra os princípios da palavra de Deus. Versículo 9. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Lembre-se, isso é um estágio, é uma missão específica para os judeus, daqueles apóstolos. Não há problema nenhum que hoje um missionário seja enviado para um outro estado, para um outro país, para uma outra cidade e leve o que precisa para a sua provisão pessoal e familiar por onde ele for. Aquele era um caso específico para aquelas circunstâncias. Versículo 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem os ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, Jesus está dizendo, não force a barra. Você só deve pregar, compartilhar o evangelho onde você é recebido e as pessoas querem ouvir o evangelho. Jesus deu exemplo disso. Quando ele foi bem recebido, ele pregou para as pessoas, operou no meio delas. Quando ele não foi recebido, foi rejeitado, ele não forçou a barra. Nós não temos que forçar a barra com as pessoas. Deus vai nos levar a pessoas que estão abertas a ouvir o evangelho. Ele está trabalhando na vida de algumas pessoas e quando nós estamos em harmonia com a vontade de Deus, ele vai nos encaminhar essas pessoas e nos usar para ministrar a elas. Então o cristão não tem que ficar causando polêmica, impondo a mensagem se a pessoa não quer receber. Ele diz, 16, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. A pregação do evangelho, em 2000 anos de história do cristianismo, da igreja cristã, nós temos visto que há momentos e lugares em que o evangelho sofre muita oposição. Mas em 2000 anos de história do cristianismo, nós temos visto que há lugares em que o evangelho é bem aceito, sem muita dificuldade ou oposição. E aí, quando Jesus diz essa palavra aqui, no verso 16, ele está alertando os apóstolos sobre essa possibilidade de chegar num lugar onde o evangelho não fosse bem recebido. Aqui no Brasil, o evangelho lá nos primórdios não foi muito bem recebido, apesar de não ter sido algo grave demais como em outros lugares. Passou um tempo até recentemente, até hoje, em que a coisa foi conquistando espaço, o evangelho passou a ser mais aceito com naturalidade. Mas vislumbra-se um tempo no Brasil em que eu, Arquimedes, penso que haverá uma grande oposição ao evangelho. E domingo eu preguei na Igreja Redenção e eu falei disso. Eu fico muito alegre porque junto com a oposição, sempre que há oposição, é quando a igreja mais cresce. É quando a igreja mais fica fiel a Jesus. É quando a igreja mais cumpre a sua missão. É quando a igreja é mais avivada, é quando há oposição. O ambiente acolhedor não é muito salutar para o evangelho, não. A tendência da igreja, né, em tempos de muita paz, é se apostatar da fé, se afastar do propósito de Deus. Então a oposição e a perseguição fazem bem à igreja. Verso 17, tenham cuidado. Pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Como eu acabei de falar. Isso aconteceu muito em 2000 anos de história da igreja. E não em todo lugar, mas em muitos lugares aconteceu e ainda acontece hoje. Por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios.
Naquela viagem especificamente, não se narra que isso tenha se cumprido, mas nos Atos dos Apóstolos em diante, vemos os apóstolos sendo levados perante autoridades para defenderem a sua fé e compartilhar o Evangelho de Jesus. E na história da igreja isso tem acontecido em um e outro lugar, oportunidades para compartilhar o Evangelho com autoridades e sofrer perseguição. Olha o verso 19. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer. É pecado preparar a mensagem antecipadamente? Sem problema, não é pecado. O pecado é depender só da mensagem previamente preparada. Onde o cristão tem uma oportunidade de testemunhar a sua fé, ele tem que se deixar usar pelo Espírito Santo e falar com ousadia, com autoridade. Versículo 26, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. E o Espírito do Pai de vocês aqui é o Espírito de Deus que fala por meio dos mensageiros do Evangelho de Jesus Cristo, independente de ser pastor, missionário, professor, o que quer que seja. O importante é cristão, nascido de novo pela fé em Cristo, estará apto pelo Espírito Santo para testemunhar da sua fé. Versículo 21, o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. E isso aqui parece apontar para o fim dos tempos. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo fala disso a Timóteo, de um tempo em que haveria uma rebelião, né? Como oposição, como depravação da espécie humana, por causa do crescimento do pecado que marcaria o fim dos tempos. Isso aqui parece apontar para esta situação. Versículo 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é marca de um autêntico cristão. Versículo 23, quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Esse é um versículo polêmico porque muita gente está achando que ele está falando da segunda vinda, da vinda final, sendo que o povo de Israel ouviu de Jesus Cristo e essa profecia não se cumpriu ainda. Mas o apóstolo Paulo cita em Romanos capítulos 9, 10 e 11 de um tempo em que Israel há de converter-se ao Cristo de verdade, e provavelmente isso aqui aponta para esse tempo do fim. Verso 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus está dizendo que ele foi perseguido, recebeu oposição, foi chamado de Belzebu. E aí, você que é discípulo de Cristo, espera o quê? Se você for fiel a Cristo, em muitas circunstâncias você vai sofrer oposição tal qual Cristo enfrentou. Versículo 26, portanto não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, fale à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. O que Cristo vai nos ensinando é nossa responsabilidade de proclamar ao mundo. Verso 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus está alertando os cristãos. O cristão não pode ter medo de morrer. Se for o caso, claro que o cristão não vai buscar a morte, pura e simplesmente. Mas se tiver que morrer em fidelidade a Cristo, sem problema. Morre o corpo físico, mas não morre o corpo espiritual que terá vida eterna com Cristo. Versículo 29, aliás. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, Deus está cuidando. Confie que Deus está cuidando. Até quando nós somos perseguidos e ameaçados de morte, e até aqueles que morreram pela fé em Cristo e que ainda morrem pela fé em Cristo, está tudo certo. Verso 30, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus já chamou-nos no capítulo 6 para olhar para os passarinhos, para não ficar ansioso, porque Deus cuida dos passarinhos.
Versículo 32, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui está a marca de um autêntico discípulo de Jesus. Ele vive confessando. Aqui não é confessar uma vez e pronto, é viver confessando a Jesus por onde ele anda. Essa é a marca de um discípulo. Versículo 34, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Muitos cristãos em 2000 anos de história do cristianismo têm enfrentado a oposição dentro de casa, às vezes da vizinhança, às vezes no seu local de trabalho, às vezes até perseguição impetrada pelos próprios governos dos países. Acontece, é normal. Jesus está predizendo aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Ou seja, Jesus está dizendo que nós só estamos aptos para amar de verdade, seja o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nosso cônjuge, quando nós aprendemos a amar a Deus em primeiro lugar. Só tem um negócio, uma falácia por aí. Quem não ama-se a si mesmo não está apto a amar os outros. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem não aprendeu a amar a Deus não está apto para amar os outros. Versículo 40, quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou, porque nós vamos em nome de Jesus. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Ou seja, Jesus está dizendo que nenhum trabalho nosso é em vão e sem recompensa. Que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, se você puder, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma noite que nos acrescentou, muito obrigado pelo descanso, pelo novo dia, por acordar com saúde, por poder começar o novo dia lendo a palavra, alimentando o nosso espírito, compartilhando conhecimento, experiência uns com os outros. Ó Deus, obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, guiando os seus passos por onde quer que vá, protegendo de gente má, de acidentes, de doenças, abrindo portas de prosperidade, de vitória, de soluções. Se algum dos meus irmãos está preocupado com alguma coisa, precisa de uma resposta do Senhor, conceda-lhe esta graça em nome de Jesus. Atrai os corações para o trono da graça do Senhor, para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos coloquem a sua esperança no Senhor e prossiga na sua caminhada nesse dia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que a bênção do Senhor esteja sobre os doentes, trazendo cura, seja com milagres, toques especial do Senhor, seja pelos médicos, os medicamentos, a cirurgia. Que, ó Deus, pedimos cura para os doentes, pedimos que o Senhor sane os conflitos que afetam as famílias, reconcilie os casais, irmão com irmão, pais com filhos, ó Pai, amigos, reconcilie, leve perdão, meu Pai, humildade para pedir perdão. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor abra a porta de emprego para quem está desempregado, soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e a seu sacrifício na cruz no nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai e o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus, aceita a nossa gratidão por tudo. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui mais uma vez, estudando a palavra de Deus, compartilhando os nossos conhecimentos e orando uns pelos outros. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.